Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço, torcedor de todo o Vale do Paranapanema. Amanhã, quarta-feira, tem futebol no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. Amanhã, quarta-feira, 3 da tarde, tem Vossen e União Agrícola Barbarense. Daqui a pouquinho todos os detalhes já tem ingresso sendo vendido de maneira antecipada. Funcionários públicos, já fiquei sabendo que tem secretaria. Amanhã, a Prefeitura de Assis emitiu um decreto que os servidores podem começar a trabalhar meio-dia, por conta do jogo da seleção brasileira que está disputando a Copa do Mundo Feminina. Mas tem muito funcionário da prefeitura que quer assistir o jogo do Vossen. E procuraram secretários e disseram o seguinte: olha, a gente começa a trabalhar às 7, vai até meio-dia, e meio-dia a gente vai para o Tonicão. E tem secretário que concordou. Parabéns, parabéns. Fica a opção. Tem meio-dia para descansar. Quem quiser assistir, Brasil e Jamaica, Copa do Mundo Feminina, assiste o jogo. Quem quiser trabalhar de manhã, meio-dia liberado, e vai para o estádio Tonicão à tarde. Lembrando que funcionário da prefeitura, funcionário público, paga meia para entrar no jogo do Vossen. Tem que levar o olerite ou o crachá. Enfim, tem muito funcionário da prefeitura que todo mundo conhece, não precisa nem levar crachá, nem levar o olerite, que vai pagar meia. Mas eu achei muito bacana essa possibilidade. O presidente do Vossen, Lauro Valim, está acompanhando a gente aqui. Talvez ele não soubesse dessa boa notícia para aumentar o público amanhã no estádio Tonicão. É quarta-feira, 3 da tarde, horário de funcionamento do comércio normal. Então, já é uma ajuda, né? Se os funcionários da prefeitura que optarem por folgar à tarde nesse decreto, vão lá para o estádio Tonicão e assistem Vossen e União Barbarense. Mas deixa eu me apresentar, deixa eu dizer que hoje é terça-feira, é o primeiro dia do mês de agosto de 2023. Terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Sem muitas delongas, Reinaldo Nunes, o português, agradecendo muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Esse é o Bola na Rede. Aliás, eu queria agradecer porque tem aumentado consideravelmente o número de torcedores que têm acompanhado as informações, tanto no Facebook, ao vivo, como no Instagram e também no YouTube. Tem lá o canal Português de Assis, você pode se inscrever e pode assistir lá todas as nossas transmissões. Deixa eu cumprimentar aqui, meu respeito ao grande Roberto de Melo, grande médico, um dos responsáveis pela profissionalização do Vila Operária Clube Esporte Mariano, o Vossen. Muito prazer tê-lo aqui para acompanhar as notícias no Bola na Rede, doutor Roberto de Melo. Esteve em Brasília falando com o nosso amigo Padilha. Um abraço para o Padilha. Falei com ele ontem, ministro Alexandre Padilha. Um abraço, viu, Roberto de Melo? Muito prazer mesmo, muito honrado com a sua assistência. O Everson também já chegou aqui, muito obrigado. A professora Cristiane Meira, nossa professora do xadrez. Cristiane, o convite está feito. Tendo notícias do xadrez, pode mandar que a gente vai divulgar aqui com o maior prazer, tá bom? Mas hoje a gente vai dedicar um capítulo todo especial, porque eu, particularmente, acredito que amanhã é um jogo decisivo para as pretensões do Vossen. Decisivo. Vou tentar convencer você, meu amigo torcedor, você, minha amiga torcedora, da importância de estar presente no campo amanhã.
da necessidade da torcida ir no estádio amanhã apoiar a equipe do Vossen. Nós estamos numa fase, é a terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. É a fase de grupos. Depois começa a mata-mata. Nessa fase de grupos, o campeonato começou com 36 times. Caiu para 24. E agora caiu para 16. Esses 16 times já estão garantidos na Série B em 2024. Quem ficou pelo caminho caiu para a quinta divisão, Série B2. Fundo do poço. E aí, equipes tradicionais como o Paulista de Jundiaí, Flamengo de Guarulhos, o próprio Guarulhos, times que já o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Está na última divisão do futebol de São Paulo. Então nós estamos entre os 16, já estamos no degrau superior, ou seja, na segunda prateleira. Tem ainda uma estante para subir, mas já estamos na segunda prateleira, já não estamos lá na última. E podemos subir mais uma prateleira, mais um degrau. O que é preciso? Ficar entre os dois primeiros colocados no Campeonato Paulista da Segundona esse ano. O Vossen faz uma campanha irretocável. Não, tem uns retoquinhos para dar. E é esses retoquinhos que nós vamos tentar pedir aqui para que seja dado. O time é o único que não perdeu ainda. É o único time que ainda não perdeu no campeonato. Mas começou a empatar muito. Esse é o retoque que a gente precisa cobrar que seja dado. O empate em São José do Rio Preto foi bom. O time manteve a invencibilidade, mas poderia ter sido melhor. E teve chance de voltar para casa com 3 pontos na bagagem. O time estava ganhando de 2-1, começou perdendo, virou o jogo, dominou. De repente, o time do América partiu para cima. E, numa falta, no meu entendimento, desnecessária na linha lateral, originou o cruzamento para a área e, numa indecisão da zaga e o goleiro Sivaldo, o zagueiro Rian se aproveitou e empatou o jogo para o América de São José do Rio Preto. E esse é o retoque que precisa ser dado. O time tem sofrido gols em bola aérea. E eu tenho, quando posso, acompanhado os treinamentos e tenho visto que o técnico Carlinhos tem insistido no posicionamento dos jogadores, tanto nas jogadas aéreas ofensivas como nas jogadas aéreas defensivas. Mas o time tem falhado. Em Rio Preto falhou mais uma vez. E acho que nós precisamos dar uma chacoalhada no goleiro Sivaldo. Me parece que ele está um pouco inseguro. Pode ser opinião, pode ser impressão. Mas me parece que há uma indefinição em alguns momentos. Se ele sai ou se ele fica esperando que a zaga faça a interceptação. Foi assim em Rio Preto. E o Vossen voltou para casa com 1 ponto. Manteve a invencibilidade, mas foi mais um empate. E o empate significa 1 ponto. No sábado, nós tivemos na abertura desse grupo 15, União Barbarense vencendo a São Carlense, o Grêmio São Carlense, por 1-0. Porque eu interpreto como decisivo esse jogo de amanhã. Um eventual tropeço do Vossen, digamos um empate. O União Agrícola Barbarense vai para 4 pontos. O Vossen terá 2 num eventual empate, o que é um tropeço. Na outra partida, se enfrentarão
Grêmio São Carlense e América de Rio Preto, em São Carlos. No domingo que vem, o Vossen vai a São Carlos. Então, de repente, um empate ou dois empates, se confirmar o que a gente não espera que se confirme, esse tropeço, mais um eventual empate significaria um risco para todo o planejamento da temporada. Então é extremamente importante que o time entre em campo sabendo que precisa vencer, precisa ganhar. E para ganhar, além de toda a força e todo o trabalho que é feito no gramado, vem a força da torcida. E eu queria fazer um apelo aqui para os torcedores para fazer um esforço e comparecer no estádio Tonicão e torcer a favor do time. Tem algumas pessoas que a gente passa raiva no campo, viu? Tem algumas pessoas que a gente passa raiva. Porque vai no campo e começa, esse lateral, esse zagueiro, o goleiro. Nós precisamos apoiar o time. Nós precisamos apoiar o time, dar moral para o time, gritar para o time ir para frente e ganhar o jogo. O time precisa de moral da torcida que vai amanhã no estádio Tonicão. Nós tivemos já nesse ano um jogo na quarta-feira à tarde. Tivemos um público de 400 pagantes. Foi um público bom para uma quarta-feira à tarde. Mas agora nós estamos numa fase decisiva. Nós precisamos vencer o jogo amanhã contra União Agrícola Barbarense. E é fundamental que o torcedor faça um esforço e vá no campo apoiar o time. O técnico Carlinhos tem dito exatamente isso, a importância desse jogo para o grupo de jogadores. Ele assistiu o jogo da Barbarense junto com os jogadores, viu as falhas ou os pontos vulneráveis do União Barbarense, como também assistiu o jogo do Vossen em Rio Preto para corrigir as falhas de posicionamento, para que elas não se repitam no jogo contra a Barbarense. Porque hoje o futebol da segunda divisão, que na verdade é a quarta, todo mundo se conhece. Todos os jogos passam na televisão. Então, o treinador, que é profissional, ele chama o seu grupo, põe numa sala, liga a televisão e fala: vamos assistir o que nós fizemos no domingo. E corrige. Tá vendo o que você fez aqui? Essa falta aqui na beirada do campo não precisava fazer. Já estava marcado. Fez uma falta e na cobrança saiu o gol dos homens. Assistir é para corrigir as falhas. Como também assistir o adversário. Olha, ele tem e avaliar quais são os pontos vulneráveis que dá para atacar. Então, o time está motivado. O time sabe da importância. O time sabe da importância do resultado positivo amanhã. E é preciso que a torcida vá para apoiar, para torcer a favor, gritar, empurrar o time para cima do União Barbarense. Eu conversei com o técnico Carlinhos, pedi para ele fazer uma avaliação do jogo em Rio Preto. Fiquei feliz porque a avaliação dele é a mesma minha, que o resultado foi bom, mas poderia ter sido melhor. E ele deixa claro que o time viajou para buscar os 3 pontos. Eu posso estar enganado. Claro que eu posso estar enganado. Mas eu acho que dificilmente o América ganha de alguém. E, ao que tudo indica, vai perder jogo em casa. Mas nós precisamos torcer agora para o campeonato ficar equilibrado, ou pelo menos esse grupo ficar equilibrado. Mas vamos ouvir o técnico Carlinhos, o que ele fala. Ele faz uma avaliação do jogo em Rio Preto e também da expectativa dessa partida amanhã contra a União Barbarense. Vamos ouvir, cadê? Deixa eu voltar aqui. Vamos ouvir o técnico Carlinhos. Fala, Carlinhos! Foi um jogo muito difícil contra a equipe do América, né? Onde nós fomos para vencer o jogo.
E, infelizmente, no final da partida, eles conseguiram empatar com essa equipe, mas somamos pontos, né? E agora, no jogo de quarta-feira contra o União Barbarense, temos que fazer o dever de casa e depois fechar essa primeira fase do primeiro turno contra a equipe do São Carlos, em São Carlos, buscando o maior número de pontos para que a gente possa se classificar e passar para outra fase da competição. O objetivo maior é esse, né? Sabemos que o nosso grupo é um grupo muito complicado, mas nós já provamos em outras fases que nós somos capacitados e os jogadores entendem muito bem isso, e eu tenho certeza que nós, com o trabalho, com a dedicação de todo, com o apoio da nossa torcida, agora quarta-feira nós vamos fazer um grande jogo, vamos conseguir a primeira vitória dentro do quadrangular. Obrigado, viu, Carlinhos? Obrigado. Tá aí. Tá na mesma linha de raciocínio. O time foi para Rio Preto para buscar os 3 pontos, buscar a vitória. Voltou com 1. Manteve a invencibilidade, mas poderia ter sido melhor. Mas, jogo passado. Agora é fazer o dever e a lição de casa. Qual é o dever e a lição de casa? Ganhar. Ganhar do União Barbarense. Uma vitória deixa o time do Vossen com 4 pontos. Já assume a liderança do grupo. Independente do resultado. A não ser que o América ganhe lá do São Carlos também, da São Carlense. Aí ficarem os dois em primeiro lugar. Na teoria, não deve ser isso que vai acontecer, mas vamos aguardar. Então, o Vossen precisa ganhar para assumir a liderança, porque tem um jogo complicado no domingo, fora de casa, contra o Grêmio São Carlense. Então, amanhã é fundamental que o time busque essa vitória contra a União Agrícola Barbarense. Eu vou repetir. Alguns funcionários da prefeitura já procuraram o secretário e falaram o seguinte: amanhã tem um decreto que garante entrar no serviço meio-dia. Aí os funcionários procuraram o secretário e falaram o seguinte: olha, nós queremos assistir o Vossen. Ao invés de a gente entrar meio-dia, nós vamos entrar 7 e vamos trabalhar até meio-dia. A gente sai meio-dia e assiste o Vossen. A Secretaria de Obras já concordou, pelo que eu soube. Então, já é um número expressivo de funcionários que podem, gostam e vão ao jogo. As outras secretarias podiam fazer isso também. Claro, nem se compara o apoio para a seleção feminina assistindo uma televisão do que o apoio para o time da cidade presencialmente no Estádio Tonicão. Não é nem questão de optar entre apoiar a seleção brasileira feminina e o Vossen. O apoio assistindo televisão é um, e o apoio presencial no estádio é outro. Então, eu espero que outros secretários também ajam da mesma maneira que o secretário de obras, segundo soube, permitiu que os funcionários trabalhem de manhã, saiam meio-dia, para poder assistir o jogo do Vossen às 3h no estádio Tonicão. A rodada amanhã do Campeonato Paulista da 2ª Divisão terá, além de Vossen e União Barbarense, às 15 horas, terá Jabaquara e Rio Branco, em Santos. O Grêmio São Carlense recebe o América. Em Jaú, o embalado Jaú. Jaú está gostando de estar na frente do campeonato. E Jaú já teve na 1ª divisão. A torcida está lotando o Zezinho Magalhães. Jaú tem um técnico que já tem acesso nessa divisão. O Carlinhos também tem, é verdade. Mas Jaú está empolgado. E pega o Nacional amanhã, às 3h. Lembrando que o 15 de Jaú venceu fora o Joseense na 1ª rodada. O Taquaritinga, que também venceu fora o time do PC, o Independente de Limeira, recebe a Francana, jogão amanhã. E União São João de Araras, em Araras, recebe o Joseense. O time do PC, que perdeu em casa na 1ª rodada, o Independente de Limeira, vai a Santana do Parnaíba pegar o SCA Brasil.
O Catanduva tem difícil compromisso em Penápolis contra o Penapolense. E o América e a São Carlos pegar o Grêmio São Carlense. São estes, então, os jogos da rodada de amanhã. Lembrando que o grupo 13, o 15 de Jaú lidera com 3, Nacional e União São João de Araras tem 1 e o Joseense não pontuou. No grupo 14, todo mundo com ponto. Penapolense, Rio Branco, Catanduva e Jabaquara. No grupo 15, União Barbarense tem 3, América e Vossen 1 e o São Carlense não pontuou. No grupo 16, Francana e Taquaritinga tem 3. E o Independente de Limeira e o SCA Brasil ainda não pontuaram. Amanhã, para o jogo em Assis, entre Vossen e União Agrícola Barbarense, a Federação Paulista escalou um árbitro FIFA, Douglas Marques das Flores. Ele tem 37 anos de idade, é um árbitro FIFA. Bruno Silva de Jesus será o auxiliar número 1 e Robson Ferreira Oliveira o auxiliar número 2. São, então, os árbitros que estarão atuando amanhã, 4 da tarde, no estádio Antônio Viana Silva, entre Vossen e União Barbarense. Lembrando, ingresso antecipado até amanhã, meio-dia, R$15. Na portaria, R$20. Aposentado, estudante e funcionário público pagam R$10. A bilheteria deve estar aberta ao meio-dia e os portões do estádio Tonicão à 1 da tarde. Lembrando que amanhã, como é um jogo à tarde, a torcida do Vossen fica do lado esquerdo, lado da cabine de transmissão. É o lugar onde terá, é a arquibancada onde terá mais sombra nesse horário. Tá bom? Todas as informações. Por falar em todas as informações, o técnico Carlinhos geralmente não divulga o time que entra em campo. Ele geralmente anuncia no vestiário, mas não é segredo para ninguém que ele deve manter o time que jogou em Rio Preto. Pode ter mudança? Pode. Talvez no ataque. De qualquer maneira, eu apostaria que ele repete a mesma formação do jogo em Rio Preto, ou seja, o Sivaldo, o João Silveira, Samuel, Alisson e Harrison. Iago, o Júlio Simas e o Gutierrez. E ainda no ataque o Olisson, Taylor e o Brian. O Taylor está devendo nos últimos jogos. Chegou com pinta de artilheiro, marcou 5 gols e agora a bola da vez, o jogador do time, o cara do time é o Gutierrez, o cabeça branca. Aliás, ele marcou os gols lá em Rio Preto e batia na cabeça para dizer que deu sorte, né? Platinar o cabelo, deixar o cabelo platinado ou cabeça branca. Então, o Gutierrez é a bola da vez agora. E é um jogador que chama a responsabilidade. E a torcida vai no embalo, apoiando o Gutierrez. Tomara que ele ou os demais companheiros de time consigam vencer a barreira do União Agrícola Barbarense e vençam o União amanhã em casa, no estádio Tonicão, tá bom? Para finalizar, minha amiga torcedora, para finalizar, meu amigo torcedor, campeonatos hoje, Sul-Americana e Libertadores da América. Pela Libertadores, terminou o Argentino Júnior e Fluminense ficaram no empate. O jogo disputado no estádio Diego Armando Maradona, Argentinos Júniors 1, Fluminense 1. 9h30 da noite, Corinthians e News Old Boys. 9h30, passa no SBT. Tivemos amistoso, PSG em casa. Foi em Tóquio. Perdeu para o Internacional de Milão por 2-1. E ainda, portanto, ainda temos a Série B. Estão jogando agora, o Mirassol está perdendo em casa para o Avaí na Série B. Sampaio Correia e Botafogo de Ribeirão Preto estão empatando 0-0. Pela Libertadores, o Atlético Paranaense está empatando com o Bolívar fora de casa. Tivemos pela Copa do Mundo Feminina,
Portugal e Estados Unidos 0-0. E a Holanda goleando o Vietnã por 7-0. A Inglaterra goleou a China por 6-1. E a Dinamarca venceu o Haiti por 2-0. Também tem Copa Sul-Americana. O Fortaleza venceu o Libertad do Paraguai no Paraguai por 1-0. Tá bom? São as informações do esporte de Assis, da região, Copa Sul-Americana e Libertadores. Para finalizar, o convite mais uma vez. Todo mundo amanhã, 15h, no Estádio Tunicão, para Vossen e União Agrícola Barbarense. Vale a liderança do Grupo 15 na terceira fase da segundona. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Uma ótima terça-feira e um ótimo mês de agosto. Um abraço. Tchau.